O Caio Rossan está perguntando o que é mais difícil na definição de uma capa? O que é mais difícil na definição de uma capa? Olha, o que torna uma capa difícil de ser produzida é um briefing mal passado. Briefing, vou explicar aqui para vocês o que é um briefing, é aquela conversa que você vai ter com o autor. Então, por exemplo, o autor, eu vou lá e vou extrair informações do autor, as mais detalhadas possíveis, sobre a ideia que ele tem. Normalmente, um autor ele não tem muito claro o que ele quer. Ele tem assim umas linhas gerais, eu faço esse levantamento, aí também entra uma parte de... Aí já é do conhecimento de marketing que eu tenho, que é entender para quem que ele está escrevendo, quem é o público desse autor. E aí eu pego as ideias que ele tem na cabeça, junto com a minha experiência com marketing, do que eu acredito que seja o melhor para aquele livro, de acordo com o público que ele deve ser atingido. E aí, a partir daí, eu faço as 3 opções de capa para o autor. Ou para a editora. No caso, quando eu estou trabalhando para uma editora, eu não estou falando com o autor diretamente, eu estou falando com o editor, né, especificamente. Então, assim, o que é difícil, o que torna uma capa difícil, eu acho que são 2 elementos. Quando o autor ele tem uma ideia muito fixa e ele não está aberto a mudanças. Isso às vezes acontece, e autor assim é muito complicado trabalhar. Não só autor, como editor. Porque assim, ele quer todos aqueles detalhes que estavam na mente dele, ele quer enfiar dentro daquela capa. Né? E assim, com requintes. Eu já peguei editor que, sabe, ele queria a cor do cabelo, ele queria o cabelo da pessoa que fosse mediano e que fosse meio ruivo, e que ele quer que tenha uma florzinha no canto esquerdo, sabe essas coisas assim? Esse tipo de trabalho, esse tipo de capa, ele é muito complicado de fazer. E honestamente não me dá prazer, tá? Porque ele tira completamente o meu trabalho de criação, né? O meu trabalho de pensar numa capa. Ele fica meio que um robô. Simplesmente o cara quer usar a minha mão, né? Para transformar toda aquela ideia pré-concebida dele numa capa do jeitinho que ele quer. E aí fica, eu acho chato fazer. Então assim, nesse ponto, esses são os trabalhos que eu acho chatos mesmo, né? Então, eu prefiro assim um briefing um pouco mais aberto, mas outro trabalho que fica difícil de fazer é quando abre muito o briefing. Quando você vai perguntar para o autor o que você imagina na sua capa, e a pessoa fala, não sei, faz o que você achar melhor. Isso, invariavelmente, eu vou fazer o que eu vou achar melhor e o autor não vai aprovar. Então, quando o autor vem com essa história, eu já falo para ele, vamos parar, eu preciso de um direcionamento. Aí, com a minha experiência, eu vou puxando do autor, mesmo que ele tenha dificuldade de externar o que ele está falando em palavras, eu consigo ir trazendo detalhes sutis que eu consigo entender que ele quer, mas ele não consegue verbalizar. Também é um momento difícil. E os mais fáceis são os autores que falam assim, ele tem uma ideia geral já, e ele passa, mas ele deixa aberto. Então, assim, essa é a minha ideia, e assim, melhora. E isso costuma ser mais legal. E eu sempre faço 3 opções, então, assim, uma muito dentro do que o autor pediu, e outras 2 eu procuro usar um pouco mais de liberdade para fazer o que eu acho que é mais legal. E aí, invariavelmente, acabam aprovando dentro das 3 opções. Acaba funcionando bem.